Como explicar ao paciente diabético que cuidar da saúde bucal vai lhe trazer vantagens? Esse é o tema do vídeo de hoje, porque entendendo o diabético, nem sempre a gente contando toda aquela história normal de que você pode ter problema cardiovascular, você pode ter infarto, você pode ficar cego, pode ter problema renal e tudo mais. Nem sempre isso convence o diabético. O diabético parece um indivíduo fumante, porque a gente fala e nem sempre resolve. Hoje, em Império Diária, estou aqui para trazer alguns dados epidemiológicos atuais e algumas dicas práticas sobre como é que a gente vai fazer, como eu faço para conseguir um melhor convencimento das pessoas. Para começar, falando sobre a doença periodontal foi considerada em 2010 a sexta condição de saúde mais prevalente no mundo, afetando em torno de 10,8% da população, que equivale a 743 milhões de pessoas. É muita gente. Ou seja, 10,8% da população significa que vai ser quase 11%, ou seja, entre 100 pessoas que passam pelo seu consultório, 10% vão ter doença periodontal. Doença periodontal com bolsa periodontal. Se você atende 100 pessoas e não consegue encontrar mais ou menos 10% de doença periodontal, o seu diagnóstico está falho, preciso dizer. E a minha pergunta é se você usa uma sonda periodontal. E se você não gosta de fazer o tratamento periodontal, não tem problema, encaminha para um especialista ou algum clínico que saiba fazer esse tipo de tratamento, porque a doença periodontal com bolsa periodontal, ela é menos prevalente. O problema são os diabéticos. Para os diabéticos, a doença periodontal é diferente, tanto que o diabetes é entendido como um fator modificador para pior, é sempre pior, é mais supuração, é mais perda óssea, é mais bolsa periodontal, é tudo mais grave, desde que o indivíduo esteja descompensado. Se ele estiver compensado, tudo se assemelha um pouco mais a uma situação de naturalidade. Enfim, existe um estudo nos Estados Unidos que é o NHANES, que é o National Health and Nutrition Examination Survey. Eles fazem um estudo gigante nos Estados Unidos e eles conseguem mapear muitas condições de saúde e de nutrição. Tanto que eles conseguem fazer isso com há tanto tempo e com um grau tão grande de detalhamento que a maior base de dados em relação à saúde e epidemiologia no mundo é dos Estados Unidos. A gente precisa pegar esse dado e transportar mais ou menos para o nosso país, mas é aquilo que dá uma base do que acontece. E segundo o NHANES, a prevalência da periodontite é 46%. E sim, eles chegam a um detalhamento de pesquisa a ter examinadores que têm sondas periodontais para fazer exames assim. Então, a periodontite ela é mais prevalente do que talvez a gente esteja examinando. Conforme a base de dados ou conforme a base de estudos, a gente vai ter dados diferentes. Então, ali a gente tem um dado de 10% e a gente tem um dado de 46%. Resumo, depende do grau de especificidade dos examinadores, do que eles consideravam doença ou não, mas o que a gente pode saber de antemão é que doença periodontal é uma doença prevalente. Pode falar que gosta ou não gosta de pério, quem gosta de pério, que é a comunidade que segue Pério Diária, vai precisar saber um pouquinho mais para a gente conseguir envolver esses pacientes e tratar. Quem já não passou pelo desânimo de tratar um paciente diabético e esse paciente retorna e ele não melhorou o diabetes dele e enfim não melhorou o tratamento periodontal e ou a gente desiste dele ou ele desiste da gente. Pior se ele desiste da gente e ele acaba não vindo mais ao consultório e assim nada se resolve. A mesma coisa acontece quando o diabético não consegue melhorar o seu controle metabólico e ele também desiste de ir ao endocrinologista. Tive muitos pacientes, principalmente aqueles que têm um controle mais complicado, eles desistiam de ir ao endocrinologista porque nas palavras dele nada vai mudar e eles vão continuar tomando bronca. Assim como o fumante, nada muda
ele sempre diz que ele vai parar de fumar, vou parar de fumar, vou tipo, eu só fumo de brincadeirinha, vou conseguir parar de fumar, e no fim ele não para. O diabético fala que ele vai tentar mudar e no fim ele não consegue. É muito complicado, esse paciente é um paciente especial que ele precisa do nosso amparo e do nosso apoio para que ele não desista de tudo, nem do tratamento bucal, nem do tratamento periodontal. Vamos saber um pouco mais da epidemiologia da periodontite. A periodontite ela é grave, diferente, ela é mais supuração, ela é mais severa em termos de perda e estimada em 3 vezes maior a chance de ter doença periodontal no diabético. Então, se o diabético está descompensado, ele tem 3 vezes mais chance de ter doença periodontal do que o indivíduo não diabético. E quando a gente para e pergunta assim, nossa, mas o que isso teria a ver comigo, se eu sou especialista em periodontia, ou se eu faço periodontia, será que eu visito os médicos, será que eu faço esse tipo de orientação? Eu preciso também deixar claro que não significa que porque o indivíduo é diabético, ele vá ter doença periodontal. É uma chance, 3 vezes mais chance, 3 vezes mais risco. E que pode ser que você esteja falando sobre doença periodontal e o paciente não se atente a isso, porque às vezes ele não tem sintoma, porque não tem sintoma, vai ter doença periodontal com sintoma quem tem doença grave, quem vai ter dor, quem sente sangramento. Quantos pacientes que têm excelente higiene, mas têm bolsa periodontal? Quantos pacientes têm bolsa periodontal perda óssea e sequer buscaram o tratamento porque eles não viram? E eu tô aqui para dizer, pessoal, que essa bola é nossa. Quem precisa identificar doença periodontal em diabético somos nós, dentistas. E a gente fica sempre tentando empurrar isso para o médico. O médico que devia encaminhar. E a gente tem que ficar esperando o paciente chegar para fazer o tratamento periodontal porque o médico indicou. Gente, não pode fazer isso. Não é assim. E tem uma outra coisa, se a gente procurar sociedades de diabetes, existem muitos diabéticos não diagnosticados e a batalha deles é muito além, é fazer o diagnóstico do diabetes. Pensando dentro da vida do paciente, da importância para a saúde, o que é mais importante? Saber que ele tem diabetes ou saber que ele tem doença periodontal? A doença periodontal é importante para nós, porque eu trato doença periodontal, mas nem todo mundo vai ter doença periodontal. E nem todo mundo vai morrer de doença periodontal. Talvez doença periodontal nem mate, a pessoa morre antes de ter qualquer problema ou qualquer complicação com a doença periodontal. Mas o diabetes mata sim. E talvez a gente precise mudar esse discurso. E é por isso que nesse vídeo eu vou falar sobre como é que a gente pode fazer para convencer o paciente a cuidar da sua saúde. Porque isso é importante. Primeiro, a gente tem que identificar a doença periodontal através da sonda. Segundo, a gente pode conseguir diagnosticar o diabético que não sabe que tem diabetes. Então vamos juntar as pontas assim. Não falei que tem não sei quantos milhões de doença periodontal por ali? E daí eu já vou falar também tem não sei quantos milhões de diabetes por ali. Já vou falar, olha, que a epidemiologia do diabetes em 2010 é 285 milhões de indivíduos no planeta, 285. Mas para 2030, a perspectiva é um aumento de 285 para 438 milhões. E para 2045, a expectativa é 693 milhões de diabéticos no mundo. Ou seja, se em 2010 então tinha 285, depois em 2030 400 e tanto, e depois em 2045 vai ter 600, nós temos uma doença crescente e crescentemente está a tendência de ter complicações pelo diabetes. E mais, no Brasil nós temos 7,6 milhões de diabéticos no país e a estimativa para 2030 é de ter 11,3 a 12,7 milhões de diabéticos no Brasil. Tem muito diabético no Brasil e a expectativa é que aumente acompanhando esse desenvolvimento do mundo. E a estimativa da Federação Internacional de Diabetes é que no mundo exista 8,8% de diabéticos no planeta. 8,8% ou quase 9%. Quase 9 indivíduos a cada 100 indivíduos têm diabetes. E quantos desses talvez tenham e não saibam que tenham?
E mais, olha, isso é bem importante, 79% dos diabéticos vivem em países de baixa e média renda. Baixa e média renda, então vamos dizer que somos nós, e que talvez isso seja uma doença ou uma complicação decorrente da pouca instrução do indivíduo. Por que vai ter mais diabéticos em países de baixa e média renda? Epidemiologicamente, quanto melhor o grau de instrução, quanto melhor a renda familiar, maior o acesso à saúde e maior a chance do indivíduo não ter doenças ou complicações, menor a chance da pessoa ter problemas ou complicações decorrentes do seu pouco conhecimento. Ou seja, educação melhora a saúde das pessoas. Claro que escolaridade vai trazer um entendimento melhor para que ele mesmo consiga se cuidar. E que os maiores aumentos da doença também estão nas regiões de baixa renda. Então, pensando assim, ligando os pontos, eu falei no começo dessa aula que 10% mais ou menos da população mundial tem doença periodontal, que mais ou menos nós temos 10% de diabetes, não significa que são as mesmas populações, tem uma turma que tem doença periodontal, tem uma turma que tem diabetes, e que a doença periodontal ela é diferente por ser um fator modificador da doença periodontal. Então fica aqui, ó, tem que ter sonda periodontal. E quando você vê uma doença periodontal que ela tá esquisita, de mais grave, mais exacerbada, mais perda óssea no indivíduo, suspeita de diabetes, porque o indivíduo pode não saber que ele é diabetes. Ou às vezes ele sabe que ele está diabético, ele sabe que é diabético, mas ele pode estar momentaneamente num controle metabólico complicado ou esquisito. E aí você pode ser o agente do diagnóstico. O que a gente vai fazer? Você pode encaminhar para o médico, mas como nós somos um país onde nem todo mundo tem acesso à saúde, pode ser que o paciente demore meses para ele conseguir ter acesso ao especialista, ao endocrinologista para fazer o seu diagnóstico. Aí o que você vai fazer? Você vai ter um glicosímetro de dedo. Nesse glicosímetro você vai fazer a medição. Ah, mas se não estiver em jejum, você vai ter uma estimativa. Então, mais ou menos, se ele estiver em jejum, idealmente tem que estar menos de 100. Se ele já tiver se alimentado, pergunta qual foi o horário da sua última refeição e tem que estar menos de 140 após 2 horas, que é a glicemia pós-prandial. E se ele estiver mais ou menos nesse intervalo entre o café da manhã, ele pode ter um aumento da glicemia. Pergunta para o paciente o que ele comeu no café da manhã e estima mais ou menos se isso vai estar normal. Agora, se o paciente falou que ele comeu pão, doce, leite com achocolatado, doce, possivelmente isso vai estar alto, mas não vai estar 300, não vai estar 400. Pasme, às vezes a gente pega um paciente com periimplantite, pede para ele fazer alguns exames e o paciente se descobre diabético com uma glicemia em jejum de em torno de 400, de em torno de 300. Isso é muito sério, porque esse paciente começou a ter grandes problemas de saúde sem que isso seja diagnosticado. Enfim, o que a gente precisa falar para o paciente? Paciente, você tem uma doença metabólica que é o diabetes. A gente precisa dizer que existe uma relação bidirecional entre o diabetes e a doença periodontal, porque no fundo elas são muito parecidas. Parecidas, sim, porque ambas são doenças inflamatórias. O diabetes, ele aumenta a produção de citocinas inflamatórias, porque o aumento da glicemia aumenta a produção dos produtos finais de glicação, que aumenta o estresse oxidativo ou radicais livres, que também aumenta a expressão de citocinas inflamatórias dos macrófagos e neutrófilos. Tudo isso aumenta a inflamação. Aumentando a inflamação, essa inflamação que circula pelo corpo também vai circular no sangue que passa no periodonto, aumentando a periodontite. Da mesma forma, o aumento da glicemia, ou a pessoa que está sempre com a glicose alta no sangue, vai aumentar a quantidade de periodontopatógenos, porque ele vai diminuir a defesa e também vai promover com que essas bactérias acabem aumentando. E mais, quando a pessoa tem mais inflamação, a pessoa tem a inflamação do diabetes, a pessoa vai ter a inflamação da doença periodontal. E qual uma outra doença muito prevalente, que também é piorada pela inflamação? É a doença cardiovascular. Então, quem tem muitos níveis de citocinas inflamatórias no corpo vai ter uma maior chance de formação de placas de ateroma, que são as placas que acabam entupindo as artérias, porque aquele machucadinho, aquela
aquele curativo que o corpo acaba fazendo nas artérias, ele é decorrente da inflamação. Então, ter inflamação do diabetes piora a doença periodontal, inflamação seja do diabetes, seja da doença periodontal, também piora a doença cardiovascular. Tanto que é por isso que existe uma correlação tão próxima entre diabéticos e pacientes que têm doença cardiovascular. É muito comum que eles tenham os dois problemas juntos. Enfim, as bactérias da placa bacteriana também estão relacionadas com muita inflamação. Por quê? O que é bactéria de placa bacteriana de doença periodontal? São as bactérias anaeróbias gram-negativas. Todas as bactérias gram-negativas já tem assim de fabricação, vem da fábrica, uma capinha que tem uma coisa chamada lipopolissacarídeo. O lipopolissacarídeo faz parte da capinha da bactéria gram-negativa, que são as anaeróbias, que são as causadoras de doença periodontal. E só desse lipopolissacarídeo, ele já é altamente inflamatório. Acontece que ele está grudado na placa bacteriana, liberando esses produtos inflamatórios. Imagina uma área de doença periodontal, onde num dos lados, que é a bolsa periodontal, está cheia de bactéria gram-negativa, liberando um monte de lipopolissacarídeo super inflamatório. Por outro lado, mergulhando dentro da bolsa periodontal, nós temos uma parede da bolsa periodontal, que é um epitélio, mas esse epitélio da bolsa periodontal está ulcerado, cheio de feridas. E mais, ele está todo vascularizado porque tem inflamação. É o aumento da vascularização periférica inflamatória. Então pensa que nessa região vai ter uma saída constante dessas bactérias liberando produtos inflamatórios para esse epitélio ulcerado. Estima-se, através de estudos, eles mediram isso, que para um indivíduo com doença periodontal, nós vamos ter uma área referente a mais ou menos a palma de uma mão de epitélio ulcerado, como se a gente tivesse uma ferida aberta, que é a somatório da parede mole da bolsa periodontal, em íntimo contato com essas bactérias do biofilme dental gram-negativo periodontopatogênico, liberando produtos e tudo isso causando uma grande inflamação sistêmica. Então, se a gente mostrar essas imagens para o paciente, a gente vai dizer que, olha, isso que você tem na boca piora o seu diabetes. E também isso que você tem de glicemia alterada piora também a doença periodontal. Meio que a gente vai dizer assim, olha, você pode ter duas coisas, pode ser diabético, mas você pode ser diabético e banguela. Mas se você quiser ser só diabético e não banguela, você vai ter que tratar os dentes. Mas a vantagem que você vai ter de bônus é que tratando os dentes, você vai conseguir controlar o diabetes, porque diminuindo o controle das bactérias, melhorando o controle das bactérias bucais, você também vai conseguir melhorar essa inflamação do corpo. E assim, tudo vai melhorar e a gente vai conseguir melhorar a sua saúde metabólica do corpo. Tem alguns estudos, e não é um só, vou citar um aqui, falando sobre o aumento da demência leve em idosos com diabetes mellitus. E alguns estão até falando que esta demência é até chamada de diabetes mellitus do tipo 3, porque é muito comum que as pessoas começam a ter esses lapsos de esquecimento que eles são mais marcantes nesses indivíduos. Então foram feitos alguns estudos epidemiológicos e alguns deles, não é um só, eles falam das deposições das placas de amiloide nos cérebros dos indivíduos que têm por muitos anos uma glicemia pouco controlada. Então, além de doença cardiovascular, problema renal, problema de visão, também tem essas alterações cognitivas no indivíduo. Além do envelhecimento, porque quem tem alta glicemia vai ter uns produtos de glicação produtos finais de glicação e além de uma grande produção de radicais livres, que é aquilo que nos envelhece esteticamente e envelhece todo o corpo. E aqui, às vezes acontece assim, a gente fala e não muda muito, o paciente não entende muito e falar tudo isso não convence o paciente. E eu já passei por isso. E falar que ele vai ficar cego, mas ele enxerga muito bem, falar que ele vai ter problema renal, mas ele tem um rim funcionando muito bem e nada está muito diferente na vida dele para ele desistir de comer pão, para ele ter que parar de comer tanto arroz, para ele parar de comer os doces. Então, isso não pega para o paciente.
Então eu tô aqui para passar algumas dicas sobre o que a gente pode falar para o paciente. Primeiro a gente vai dizer que tudo isso de aumento de resposta inflamatória pode causar alguns problemas lá na frente. E lá na frente isso... Então vamos pensar assim, que nós estamos num país onde as pessoas têm pouca escolaridade, a gente tem que explicar simples, tá? A gente vai dizer para o paciente que isso vai causar problemas, ele pode ficar muito doente. Imagina você ter um derrame, imagina você ter um infarto. Quem vai cuidar de você? Os seus filhos? Ao invés de você poder sair, passear com eles, todo mundo vai ficar cuidando da beira da sua cama, porque você vai estar infartado, não pode subir escada, ou não pode jogar futebol mais, porque você tem problema no coração, ou porque você teve um problema na cabeça, teve um derrame, ficou metade paralisado, as pessoas vão ter que dar papinha na sua boca, porque você não consegue mais comer, ou porque você não consegue mais andar. Então, para dizer o quanto isso é sério. Mas você precisa de um balanço, porque você conta as notícias ruins, mas você tem que ancorar isso naquilo que ele mais ama e naquilo que está muito próximo, que é a família dele. E se você não colocar isso, isso não toca e ele vai desistir e ele não vai querer fazer nenhum tipo de mudança. Ele precisa se sentir tocado. O outro ponto é você dizer para o paciente que você está aqui para ajudar. E que no que estiver ao seu alcance como profissional de saúde, eu vou te ajudar, eu profissional da saúde. E para começo de conversa, já se sabe cientificamente que a melhoria do tratamento periodontal vai melhorar o diabetes. Então, se ele retornar periodicamente para o controle da doença periodontal, ele vai melhorar o diabetes. Então, estabeleça com ele que você está aqui para ajudar, que você vai fazer a ajuda, que você vai fazer esses retornos. Então, diga para o paciente que os retornos periódicos vão fazer com que a gente consiga fazer o controle metabólico, que a gente vai conseguir melhorar a glicemia do paciente e que, então, a saúde bucal pode ser um primeiro ponto para melhorar o diabetes. Porque você vai ter explicado tudo isso que eu expliquei anteriormente, que a inflamação acaba piorando o diabetes dele. Então, nessa via de mão dupla, você vai ser um agente colaborador para que ele consiga alcançar esses objetivos de melhoria da saúde dele e que ele possa sim ter a companhia dos seus amados. Pronto, aí você pegou o paciente, porque você tá pegando no coração, tá? Não adianta ficar falando que ele vai ficar cego, porque pode ser que não seja. E ele vai falar assim, o meu vizinho tem 80 anos, ele é diabético desde não sei quanto, e ele enxerga bem, não tem problema de saúde nenhum. Aí morreu a sua justificativa. Mas que existe sim a chance dele ficar doente e que existe sim a possibilidade de você, dentista, ajudar. Pronto, entendeu? Quer melhorar? Quer ficar com seus filhos? É isso que você vai fazer. Uma outra coisa que nós da odontologia temos como grande vantagem até sobre os médicos é que nós temos tempo clínico. Nesse tempo clínico você vai poder estar falando sobre isso. Como os estudos mundiais já estão falando que o diabetes aumenta nas pessoas de menor escolaridade, nos países mais pobres, nos indivíduos em menor condição socioeconômica cultural, inevitavelmente nós que estamos no Brasil, nós atendemos pessoas de baixa renda também, a não ser que você esteja num consultório super especialista e, por favor, então faça um trabalho voluntário, esse é o meu convite para você. Aí, essas pessoas têm muito pouco acesso à informação. E essas pessoas não sabem como vão fazer minimamente as orientações para a melhoria do seu diabetes. E dizer que ele tem que ir para o nutricionista nem sempre ajuda. Se o paciente tem condições e não vai para um nutricionista, a minha dica de verdade é embutir no tratamento periodontal 2 ou 3 sessões com um nutricionista. Eu faço isso até hoje. E se o paciente é diabético, ele tem junto, e eu digo que se você não tem, eu tenho um nutricionista de confiança, que é uma pessoa que segue a minha filosofia, que vai dar umas orientações iniciais. Pronto, o paciente já perde a resistência. E eu já digo que você vai para o nutricionista porque é muito importante que você melhore o seu controle metabólico através da alimentação para que ele consiga ter resultados no tratamento periodontal. Afinal, eu quero o seu resultado. Se o paciente não tem condições ou se a turma que você atende não teria condições de ter essa parceria com esse nutricionista,
Você pode você mesmo dar algumas orientações. Para começo de conversa, tá? Isso foi inspirado da minha cunhada que trabalha como periodontista nos centros de especialidades odontológicas, e ela fala assim, e que manda para o médico e não consegue vaga com o médico do Sistema Único de Saúde. E ela falou que ela começou a dar orientações, e nessas orientações, no próximo controle, melhorou muito, porque o paciente, quando ele está consciente, ele também tem acesso a fazer os exames, e ele vê que os exames dele melhoraram, e melhoraram com as simples orientações dela. Então, por exemplo, já tive pacientes que por feedback do nutricionista, porque ela falou pra mim na consulta odontológica que ela se alimenta muito bem, que ela faz um controle muito bom. E o nutricionista falou assim que é uma tristeza, porque de manhã ela come pão doce, à tarde ela come bolo, come bolacha de lanche. É uma ingesta muito grande de carboidratos. Então a minha orientação é que aprenda um pouco sobre alimentação de diabéticos. Eu preciso dizer que de forma pessoal tem 3 diabéticos na minha casa, que é o meu marido e os meus 2 filhos, que eles estão muito bem, porque a gente adota uma alimentação de menos carboidrato, que é a low carb, sem entrar em polêmicas, mas muito bem embasado e muito bem conduzida. Eu entendo que a alimentação low carb ela é perfeita para os diabéticos, mas ela precisa ser introduzida aos poucos. Para começo de conversa, você vai começar a perguntar para os pacientes se eles sabem o que é carboidrato, porque muita gente não sabe e acha que vai comer que não vai comer doce e faz uma montanha de arroz, feijão e macarrão. Então existem muitos equívocos e as pessoas não sabem. Por exemplo, na minha família tenho muitos diabéticos e na família eles não comem doce. Então se tem um churrasco de aniversário eles não comem, mas eles comem uma montanha de comida. Não pode, porque tudo isso se transforma em carboidrato. Diabético não pode comer demais. Diabético não pode ter um consumo excessivo de carboidrato numa mesma refeição. Tem que comer um pouco menos. O diabético tem que começar a reduzir gradualmente a quantidade de alimentos. Eu tenho um paciente que ele come carne com salada e mandioca um pouquinho. Mandioca tem baixo índice glicêmico, ele sobe devagar no sangue. Isso é outra coisa muito interessante para a gente tomar conhecimento, que é para saber o que é que sobe menos na glicemia, o que é que entra mais devagar no sangue, e tudo isso é benéfico a ele. Mas esse paciente continuava desse tamanho e ele falava assim, mas fruta eu como, eu gosto bastante de fruta. E só hoje, doutora, eu comi 10 bananas. 10 bananas! Banana é uma fruta doce que tem uma grande carga glicêmica. Então, as pessoas têm muitos equívocos relacionados à alimentação. A minha sugestão é que você se aprofunde um pouco mais sobre o tema alimentação de baixo índice glicêmico, alimentação low carb ou alimentação para os diabéticos. E que você mesmo, para a sua saúde, porque a alimentação para o diabético é a alimentação mais saudável que tem. Aprenda essas receitas, aprenda como você vai fazer com esse tipo de alimentação para que você então possa compartilhar isso com seus pacientes. Isso se torna muito fácil e você vai ter 2 ganhos. O seu, pela sua saúde, como eu falei, a alimentação do diabético é a mais saudável, e a do seu paciente. E mais, o paciente que come doce, o paciente que não vive sem pão, massa, açúcar, o doce vicia, a massa vicia, o carboidrato vicia. Por um mecanismo muito simples, que você come carboidrato e quem não é diabético vai produzir insulina, e essa insulina vai guardar e você rapidamente, em algumas horas, entra em hipoglicemia e está morto de fome. O paciente que não é diabético, ele vai tomar um medicamento hipoglicemiante oral para baixar sua glicemia, ou ele vai tomar insulina e essa insulina também vai baixar a sua glicemia. E com isso ele vai morrer de fome. O melhor, dentro dessa filosofia de menos carboidrato, é comer menos carboidrato para você ficar menos na montanha russa e magicamente a sua fome vai diminuir. Se você que está me ouvindo pela sua própria saúde, está com a cintura grande, está precisando emagrecer, aprende um pouco isso sobre alimentação com menos carboidrato, low carb, aprende um pouco mais sobre alimentação saudável, que você vai ter benefícios e vai poder ajudar muito o seu paciente. Uma vez que o seu paciente tenha se sentido muito ajudado, ele vai sentir grandes melhoras. Depois,
O paciente que toma um hipoglicemiante oral muito comum, que é a metformina, ele pode ter uma depressão de vitamina B12. A B12 acaba causando um aumento de uma proteína chamada homocisteína, e a homocisteína, ela tem alguns danos no tecido ósseo, que causa fragilidade óssea. Então existe a osteopenia, a osteoporose induzida pelo diabetes. E se você observar, existem muitos pacientes com uma perda óssea muito rápida por conta dessa queda desses níveis. Então, oriente para que ele busque um médico, um nutricionista ou um nutrólogo para que ele consiga equilibrar os níveis. E os níveis de vitamina D um pouco mais elevados, além do benefício para o seu controle metabólico, vai trazer grandes benefícios também para o controle do diabetes. E mais, existe um hipoglicemiante muito rápido e muito prático que nem todas as pessoas sabem, que é o exercício. O exercício físico ele consome muito rápido a glicose. Então a gente pode dar como seguinte dica, que não pode ser seguida como regra, mas todo mundo de vez em quando tem vontade de comer alguma coisinha que não poderia, e se você comeu alguma coisa, então fala para ele andar pela casa, fala para ele andar no quarteirão, fala para ele subir e descer a escada. E aqui eu tenho uma história para contar, que o meu marido diabético, ele usa um sensor que é o Libre Freestyle, que ele é um sensor que em tempo real ele acaba monitorando a sua glicemia. E nós, como pessoas normais, de vez em quando a gente come um pãozinho, um docinho de padaria, e essa glicemia disparou. E na hora eu falei assim, olha, o médico fala tanto que o exercício baixa a glicose, nós moramos num prédio, então sobe e desce a escada um pouquinho, vamos ver o que acontece. Subiu e desceu alguns lances de escada por alguns minutos e baixou e despencou rapidamente a glicose. Então é muito certo. Já ouvi relatos de diabéticos que não conseguiam controlar o seu diabetes, e depois de manter a rotina de após as refeições andar 3 ou 4 quarteirões, 3, 4 voltas ao redor do seu quarteirão, conseguiam reduzir bastante a sua hemoglobina glicada, porque principalmente nesse período pós-prandial, pós-alimentação, era o período mais desafiador para que ele conseguisse baixar essa glicemia. Então o exercício melhora os receptores para a insulina e consegue também consumir essa glicose circulante, porque é a glicose que está muito disponível para os músculos. Como último recado, repetindo o que eu já falei, tem que ter um glicosímetro no consultório, tem que ter uma sonda periodontal no consultório, e todas as informações que você puder ter vão trazer grande benefício para essa demanda crescente de diabéticos. E nós, dentistas, temos uma grande vantagem em relação aos médicos, que é a recorrência. Uma vez que você já tem estabelecido esse planejamento de manutenção preventiva periódica para que ele retorne para fazer essa manutenção, vai trazer muitos ganhos para o paciente. E uma vez que você tenha trazido benefícios e tenha trazido resultados, você pode ter certeza que você tem um paciente fiel junto com você, além da realização profissional, da gente realmente estar fazendo o bem como profissionais de saúde. Eu sou a professora Cristina Miura. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha, se inscreve aqui no canal, escreve seu comentário, o que você gostaria que eu colocasse nos próximos vídeos, se isso te esclareceu, se isso ajudou ou não ajudou, porque no mundo online a gente não sabe como isso te afeta do lado de lá. Se eu te ajudei, escreve, se não te ajudei, se tem mais alguma coisa que você gostaria de que eu falasse, ou que você sentiu, ou que você viveu como experiência, escreve aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo.